Olha só quem entrou. Tudo bem por aí? Choveu muito aí? Esperando o nosso convidado da noite. Daqui a pouco ele tá entrando aí. Entrou, já entrou. Só falta pedir para ser adicionado. Aqui também choveu. Deixa eu abrir aqui o meu roteirinho. A Madre entrou aí também. Max Pires. André Buzi. André, por onde tu anda, André? Tá sumido? Fala, meu mestre. Fala, meu querido, tudo certo? Tudo Como é que bom? tá? Tá me ouvindo bem aí? Bem, bem, muito bem. Legal, bacana. Primeiro, antes de tudo, obrigado por ter aceitado estar no estúdio, né? Imagina, cara, para mim é uma honra ser convidado por ti, pô, um cara que eu admiro pra caramba. Pô, Imagina. Ó, obrigado mesmo. o Max já te mandou um recado aqui, ó. Como pode ser tão lindo? Deve estar falando Tá, de ti. mas tem que estar tagarelando aí. É verdade que o Max tinha dado aquela ideia há 10 anos a respeito do QR Code? É verdade. Rafael, só confere, parece que aqui meu vídeo travou. Não sei. Aqui, aqui tá tudo bem, tanto você quanto eu. Agora travou. Caiu, vai voltar de novo. Não se apavorem. Isso aqui não é a caverna do dragão, mas às vezes a gente se perde aqui. Tá aí, voltou já. Aguardando. Deixa eu até abrir aqui para ler melhor as conversas de vocês. Aí, Agora voltei. voltou? Agora voltei. Então tá, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos ver se não vai me atrapalhar. Onde é que tá? Onde é que tá? Acácio. Ok. Não, peraí. Tá me vendo aí? Eu tô te vendo, mas aqui tá, a minha parte tá travada, mas se tá dando certo aí, tá, fechou. Aqui tá bem tranquilo mesmo. Eu tô só tentando fazer uma coisa que eu fiz na semana passada, que deu muito certo. Só inverteu Uhum. a câmera. Isso, voltou aí. Agora eu vou conseguir aqui. Se por acaso der alguma travada, vocês me avisem. Só deixa eu tirar o segundo áudio, senão a gente vai ter também aqui uma microfonia. Acácio, mais uma vez, agora que começou de novo, obrigado por ter contribuindo. A Madre está dizendo que está ótimo, mas ela é suspeita, eu acho. Totalmente. Total. E para quem não te conhece, conta um pouquinho para gente aí da tua história. Como é que chegou onde chegou? Cara, sempre gostei de pequeno a desenhar e tal, desde criança. E eu comecei a tatuar com 14 anos, Rafael. Oh, E nunca mais parei. Com 14 anos eu comecei a fazer tatuagem e pegar. Na época, em Jaraguá, se eu não me engano, só tinha um cara de Joinville que vinha de vez em quando para cá. E tinha o Pedrinho, que foi o pioneiro aqui na região, né? sim, grande E, Pedrinho. nossa, espetacular. E, cara, é um cara que no início da minha carreira eu acabei procurando ele, pegando algumas dicas e tal, e acabou desenvolvendo, né? Aí, lá pelos, acho que eu já tinha uns 23, 24 anos, eu tinha tatuado a Madre, minha esposa, e ela estava abrindo um salão e tal, e de repente ela me liga que tinha uma sala sobrando. Eu tatuava em casa até então, né? Isso daí era em 2003, 2004, se eu não me engano. E acabei fechando com ela. Hoje eu sou casado com ela, mas Na ali época que não era. Na época não não, estava nem namorando? não, nada, nada. Era minha cliente normal, conhecia ela e tal, mas eu confesso que eu já estava de olho. Mas enfim, isso daí já é outra história.
Uma live E, só para isso. sim, sim. E daí a gente acabamos ficando com o estúdio, nós dois, o salão, acabamos virando sócios, né? Mais para frente acabamos até. A gente tinha uma garagem, acho que chegou a frequentar o Sacramento também, né, Rafael? Chegou Sim. sim, lógico. Eu conheci lá, inclusive. E, Não cara, levou essa para. garagem. Sim. E nessa garagem a gente jogava pôquer. E, cara, começou a reunir amigos e tal. E um belo dia ela. Ah, vamos abrir um bar. Eu falei, tá, vamos. No outro dia já começamos obras, cara, uma loucura. E daí deu no que deu, Sacramento, né, cara? Que foi uma baita referência. Na época, abrimos o Sacra, não tinha divulgação, não tinha Twitter, não tinha Facebook. A única pessoa que eu tinha do meu lado, que a gente estava comentando agora, era o Max Pires, cara. Que eles tinham o Por Acaso bem em frente ao meu estúdio, aqui na rua lateral, tinha o escritório dele ali. E um Na dia ele passou. Alameda. Sim. Ah, isso, ali na galeria. E um dia ele passando lá, eu falei, porra, Max, vou abrir um barzinho, me dá uma forcinha aí. E, cara, o bicho pegou e soltou uma notinha no Por Acaso lá e tal. E nós esperávamos umas 50, 60 pessoas. Era um negócio bem assim, realmente para ajudar a pagar as contas, né, cara? E no primeiro dia acabou dando 1.000 pessoas. E 1.000? daí chegou 1.000 pessoas no primeiro dia. Bah. Foi fantástico. Que aí eu acabei na época tendo que te procurar, porque daí barulho, vizinho, Ministério Público, aquela Lembro, história lembro. toda. E todas as casas noturnas de Jaraguá acabam passando logo depois da abertura. E, cara, chegou um ponto que a gente estava com o Sacramento, com o Salão da Madre e com o estúdio. E, cara, nunca largamos a tatuagem para deixar como prioridade nenhum outro segmento, né? Então estamos aí até hoje, cara. Tatuando, Cara, agora só trabalho eu e ela aqui no estúdio, né? sim. E foi muito bacana, só relembrando um pouquinho, é o momento nostálgico da live. Muito bacana aquele período. A gente se conheceu por uma circunstância profissional, apesar de eu já frequentar. Sim. O Chico Buzzi está zoando com a gente aqui, dizendo que eu era da turma de quarta do Velho Sacra. Eu não lembro se era de quarta ou se era de quinta, já não lembro mais. Quarta, Tinha quinta, sexta. O Chico era quase meu sócio lá também. final de semana. Eu lembro que uma vez fui lá, na época bem no começo, quando tu tinha, sei lá, 1 milhão de cervejas no teu cardápio lá, Sim, que a sim. gente experimentou uma meia dúzia de cervejas bem diferentes, bem bons tempos, bem bacana aquilo lá, bem bacana. Sacramento ficou para a história de Jaraguá do Sul, né? Sacramento ficou para a história da noite de Jaraguá do Sul. Não tem como falar em noite de Jaraguá do Sul sem lembrar do Sacra. Não sabia É, do dedo mágico do Max aí nessa história toda, mas que já participou de uma live aqui também. Quer dizer, o sim, Max, sim. tudo que envolve noite nos últimos 15 anos, eu acho que ele está Com participando de alguma certeza, maneira, com né? certeza. É um E irmão para virasse, mim. e virasse referência nesse, ainda que meio que por acidente, por impulso, acabasse virando referência. Era muito É, bacana, foi muito bacana. verdade. Foi muito Verdade, foi bacana. legal. Mas, voltando à nossa historinha aqui da tatuagem, desde os 14 anos, isso dá quanto tempo? Tu pode dizer a idade, né? Não tem problema, mas Ah, isso dá isso quanto tempo, cara? dá 23 anos. É tempo pra caramba tatuando. Me diz uma coisa. Quando tu começou, como é que era, comparando com hoje, né? Hoje a gente vê um monte de coisa bacana aí no mercado, Aham. com tinta e, sei lá, o revólverzinho ali. Como é que funciona isso? A pistola? Ah, cara, de 23 anos para cá, eu vou te falar que era um período arcaico. Desde da forma de busca pelas artes, do desenho e tudo mais, né? Porque, porra, quem tinha internet na época era a internet de escada, né? Não era nessa velocidade, não era todo mundo que tinha um computador em casa. Eu mesmo não tinha. As escolhas das tatuagens, ou eu criava na hora, ou de repente pegava de alguma revista, coisa desse tipo, era bem arcaico. Desenho bastante repetido e tudo, né? A gente acabava tendo que ter uma criatividade
a mais do que é necessário hoje, né? Porque hoje na internet tu consegue pegar qualquer tipo de imagem, qualquer arte magnífica, tá tudo ali disponível. Os clientes mesmo hoje em dia vêm com a ideia, com o desenho preparado de casa, né? Na época não chegavam lá para escolher, mas era legal, nostálgico, né? Mas deve ter tido uns perrengues aí, né? Nessa fase mais arcaica aí. Pô, nossa. A Madre foi a primeira cobaia, não? Madre foi Não, depois. Madre não, foi não. depois. Quando a gente se casou e tal, já tatuava, já fazia uns 10 anos, mais ou menos. Ah, sim. Então, a tatuagem já saiu direita Sim, com a não, Madre. não. Não. Graças a Deus. Senão eu não estaria casado com ela É que eu hoje, ia eu acho. falar. Tanto saiu que até tava aí, né? Olha aí, ó. O Renato Flash tá me zoando agora. O que você diria da escolha de um golfinho na canela? Pô, Na Rafael, realidade, não é um golfinho na canela, é um tubarão no pé, né? Você já viu também? Mas sim, o Renato não podia passar sem perder essa oportunidade de me zoar. o Renato é um Faz apelido. parte, né? Renato, eu te faço um desafio. Quando é que tu vai fazer uma tatuagem aí, já que tá falando tanto? Não precisa ser um golfinho. Pode escolher o que tu quiser. O que eu queria te perguntar lá em relação a antigamente, como é que um tatuador começa? Ele tatua nos outros, tatua em si, tatua numa melancia, sei lá, numa batata? Como é que funciona? Tatua os amigos. Esse, esses são amigos mesmo. Esses Alguns ainda aí. continuam sendo amigos, né? É, Não, tá tudo. Cara, tatuei muito amigo meu. A primeira pessoa que eu tatuei na minha vida, para te falar a verdade, a gente era muito novo, era o Chitão. Ele é professor de kickboxing, tem uma academia, ele é muito conhecido aqui. uhum. E, cara, comprei o material, fui lá no Pedrinho, peguei o material na época, velho, e encontrei o Chitão na rua. Falei, cara, tem um material de tatuagem, de bicicleta ainda. Aí, 14 pô, anos isso, com 14 mas anos. aí o Chitão, porra, então vamos lá fazer, vamos testar. Falei, então é agora, né? Cara, cagada gigante. Ficou uns 5 anos Cagada? sem falar comigo, sim, sim. Hoje em dia já cobri o braço dele todo, consegui desfazer o que eu tinha feito. Foi no Mas braço? foi no braço, no peito, tudo freehand ainda, eu nem sabia fazer Meu. isso direito. Vamos ver o que o pessoal está falando. O pessoal está rindo muito aqui. Agora eu não sei se estão rindo do desafio para o Renato, da tua história ou do golfinho, que não é golfinho, do tubarão. A Márcia está Sim. perguntando o que é que significa um tubarão no pé. Que eu nasci em Tubarão, então foi uma forma de homenagear. A Manu aqui está te mandando um beijo. O tatuador da Manu está Tá, aqui. mano. Beijo, mano. Rafael tem as tatuagens mais feias. Para! As minhas tatuagens são bonitas pra caramba. Falando nisso, tem tatuagem do Acácio aqui também, não vai me zoar. Tá, Manu. Só a Manu e o Renato estão combinados ali. Sim, sim. Teve Falar muita nisso, né, mudança Rafael, temos que arrumar essas tuas aí ainda, né? Quais? Minhas? As antigas aí que tu tem. Não, tá bonito. Lá meu sol, meu tubarão. A próxima live vai ser fazendo Ó, tatuagem assim. ó a situação que vocês estão me colocando. Tudo bem, tem um escorpião meio estranho ali. Aquele lá eu concordo. Aquele lá eu concordo. Agora, em matéria de tinta, mudou alguma coisa ou continua a mesma coisa? A qualidade de tinta? Tipo... A qualidade de tinta não mudou muita coisa. Eu vou te falar que tem tinta ainda do ano 2000 que ainda é a mesma referência de hoje. Uhum. Talvez perdeu um pouco a qualidade, porque assim, ó, a partir do momento que começa a virar um comércio, coisa que 20 anos atrás não era um negócio até marginalizado, né, Rafael? Sim. Agora que virou um negócio elitizado e tal, e mudou o público, né? Antigamente era um negócio barato, era agulha, tinta na pele e deu. Hoje em dia tem todo equipamento, tudo com registro na Anvisa, né, cara? Então, tem uma referência e um valor agregado muito maior, né? Então, mudou bastante o público também. E a qualidade da tinta, cara, não mudou muita coisa, não. Tem tinta que até piorou a qualidade, algumas marcas. Mesmo? Uhum. Possivelmente, sim.
Olha Mas aí, a ó. gente tenta manter a primeira linha mundial, né? Legal. O Renato está reclamando do meu painel de livros ali. Eu até não me mexo muito para o painel não cair, né? Senão o pessoal vai descobrir que é um papelão ali colorido. Mas a gente vai entrar no assunto que o Gustavo Morotti perguntou sobre inovação de tatuagem, né? Eu Isso. publiquei semana passada ali, e a gente conversou sobre isso, a respeito de duas startups no segmento de tatuagem. Uma Uhum. delas era de agregação dos tatuadores e dos interessados, tipo um mapa, né? Você digita a cidade, o tipo de tatuagem que quer e lá aponta. Não sei se é a melhor maneira de procurar um tatuador. O tatuador tem que ter referência, pelo menos eu acredito nisso, né? A gente tem que ir lá conhecer o estúdio, ver como é que está a questão de higiene, de limpeza, todos esses aspectos, e mais do que isso, ter referência, né? Se a gente tem pessoas que já fizeram tatuagem, que a gente conhece, que a gente gostou, eu acho, me parece que é a melhor referência. Mas é uma iniciativa bacana para quem quer começar a procurar esse site, essa startup partiu dessa iniciativa. E a outra a tatuagem, que é a Inkme, a outra startup, que é a Inkme, arrecadou não sei quantos milhões de reais, milhões de dólares ano passado para lançar estúdios franqueados com uma tinta especial que permite que a tatuagem seja retirada em uma sessão só. Se a pessoa se arrepender, não gostar, sei lá. Depois até quero entrar nesse assunto contigo de novo. Então, quem foi que perguntou aqui? O Gustavo. Existem algumas startups que já estão trabalhando nisso, mas o que mais que inovou, Acácio, que o Gustavo perguntou? O que é que pode ser dito de inovação no meio da tatuagem? Cara, inovação tem uma gama enorme. Por exemplo, equipamentos. Para quem não sabe, a máquina de tatuagem, o dermógrafo, é mais uma obra do Thomas Edison. É mesmo? Isso eu Então, não sabia. então assim, ó, até os anos 50, 60, cara, não mudou praticamente nada. Era uma máquina rotativa ou de eletricidade alternada, que é a de bobina. Isso daí foi até os anos 2000, mais ou menos, essa de bobina. Depois veio a rotativa normal, um pouquinho mais silenciosa. Hoje em dia a gente tem aquela máquina pen, né, que parece uma caneta, praticamente não faz barulho nenhum. Mas, assim, quando eu comecei, comprava uma máquina, ela vinha desmontada, tu tinha que montar a máquina. As agulhas vinham, tipo, em caixas com 1000 agulhas, então tu tinha que soldar com ferro de solda ali, tudo, na espessura que tu queria. Aí ia para estufa, ia para autoclave, era tipo, para fazer uma tatuagem tu perdia o dia só soldando agulha, né? E esterilizando. Hoje em dia vem tudo pronto, cartuchinho fechado, esterilizado a gás, e é, tipo, outro nível de segurança, inclusive, né? Uhum. E inovação, cara. Pô, tem essas startups aí que acabam difundindo bastante o trabalho dos tatuadores e incluindo num grupo onde, como se fosse uma rede social, digamos assim. Tem a inovação do QR Code, que eu te mandei um vídeo que eu tinha feito Sim. no... Cara, essa ideia aí, o Max, uns 10 anos atrás, já vinha falando e tal, mas com o equipamento que a gente tinha 10 anos atrás, não tinha como ter essa precisão que existe hoje. E tanto é que eu te mandei um vídeo de uma que eu fiz ali que ficou perfeita, correu no leitor do celular ali e tudo, né? Depois, até deixa eu fazer um parêntese, Acácio. Eu vou depois publicar esse teu vídeo ali no Story, mas Sim, já tem uma referência ali na última publicação, para quem quiser dar uma olhadinha, sim. justamente desse QR Code que o Acácio tatuou e que a gente passa lá o leitor e funciona. É impressionante, funciona. Aí tem uma outra startup que criou um aplicativo que ele, tipo, tu grava o som, tipo, tem um filho que nasceu o primeiro choro dele. Vai lá e grava o som do chorinho dele, ele vai emitir uma linha de uma nota musical, não, de uma onda musical, uma onda sonora, e daí já vai te dar o desenho. Tu vai lá, tatua essa onda sonora,
passa o leitor ali, vai dar o chorinho do bebê com a entonação. É fantástico isso, fantástico. Vou dar uma olhadinha depois. Bacana essa Mas aí como é que funciona? Passa o leitor do quê? Tem que baixar o aplicativo. Ah, tá. Aí o aplicativo vai gravar e vai gerar essa onda sonora, o desenho dela. Ah, legal. O tatuador vai lá, tatua e fica gravado ali, né? Muito bacana. A Nina Camelo, né? A Nina Santin, fica mais fácil, te mandou um beijo aí. Falou, tatuador de referência aí, de fato é. Já que a gente está falando daquela startup que criou a tal tinta que apaga fácil, num processo normal, com essas tintas normais de hoje, quantas sessões precisa para apagar uma tatuagem? Eu não sei nem se tu trabalhas com isso, Acácio. É um equipamento especial, né? É um equipamento especial. É um laser, na verdade, ou luz pulsada, né? Só que, assim, cara, eu tenho as minhas dúvidas, porque num processo a laser, o que vai depender? Vai depender da profundidade que foi feita a primeira tatuagem, o nível, se pegou a derme, epiderme, ou se aprofundou um pouco mais, né? A qualidade da tinta, o nível da cicatriz, né? Porque, querendo ou não, a tatuagem ela é feita por perfuração. Vai acabar virando uma cicatriz colorida, um ferimento colorido. Na verdade, é isso que a tatuagem é. Só que, dependendo da profundidade, o laser não vai conseguir explodir o pigmento para expelir. E ali, por ser um laser, vai gerar uma queimadura. E essa queimadura, cara, se não for muito bem aplicada, e uma tatuagem superficial, não pode ter sido aprofundada, vai gerar uma cicatriz, uma queloide em cima. Então, além de não remover todo o pigmento, a pessoa vai acabar se obrigando a fazer outra tatuagem em cima para cobrir a cicatriz, né? Ela ajuda bastante para desbotar uma tatuagem na hora da cobertura. Agora, a remoção total, eu nunca vi. Sempre fica uma marca, né? Sempre fica uma coisa clareada ali, uma espécie de uma queimadura, alguma coisa assim. Já vi alguns resultados não muito agradáveis de pessoas que tentaram apagar. Mas o pessoal te procura, Cássio, quando o pessoal está desiludido com a tatuagem. Sei lá, tatuou o nome da namorada e trocou de namorada. Ou vai ter que ter a mesma namorada, vai ter namorada com o mesmo nome pro resto da vida, né? Vai ter que escolher pelo nome. Cara, inclusive tem um amigo meu que ele teve uma namorada com o nome, não vou falar o nome porque, cara, as 4 namoradas sequentes dele tiveram o mesmo nome, o bicho levou muita sorte. Não se atrapalha, na fase de transição não se atrapalha. Mas o pessoal, quando está arrependido da tatuagem e te procura, eles pretendem, né? A ideia inicial é apagar ou sobrepor a tatuagem? Na maioria. Sobrepor, né? Fazer a cobertura dela, né? Cobertura. E aparece muita gente querendo cobrir, muita gente, às vezes porque a tatuagem está feia, às vezes a tatuagem nem está feia. Eu já vi alguns casos teus de cobertura muito bacanas ali no teu perfil. Às vezes a tatuagem nem está feia, mas é alguma coisa que não significa mais nada para ela. Às vezes a pessoa já não quer mais aquele... Muita frequência isso? Todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Inclusive, agora há pouco eu acabei de fazer uma cobertura. E qual a justificativa mais comum? Que a tatuagem ficou mal feita. Mal feita? Geralmente é arrependimento porque o trabalho não fica do jeito que a pessoa gostaria, né? É porque assim, durante muitos anos, principalmente aqui em Jaraguá, e agora a tatuagem virou um trabalho até tendencioso, assim, como hamburgueria, barbearia, então, tipo, virou um negócio que está em alta, né? E durante uns 14, 15 anos, mais ou menos, em Jaraguá, só éramos em 3 tatuadores. Então, era um negócio... Não tinha essa procura que tem hoje. Hoje em dia, eu até falo brincando que um carro bate num poste e cai 5 tatuadores. Mas assim, dentre esses novos, hoje a gente conta uns 200 em Jaraguá. Então, para você ter ideia. Claro que tem
alguns que estão iniciando, aprendendo e talvez não tenham tanta experiência, mas no meio dessa rapaziada nova tem muito artista incrível, assim, né? O que acaba elevando até a cidade, né? Nesse segmento de tatuagem. É o que eu sempre digo, na minha área, eu atuo muito no direito digital e o Gustavo Xavier de Camargo também. A gente discute muito que a gente tem que fomentar e quanto mais pessoas boas fizerem o trabalho que a gente faz, isso é bom para todo mundo, né? A concorrência de qualidade é boa para todo mundo. Eleva, desmistifica muita coisa, eleva o padrão, eleva o teu valor, o valor do teu negócio aumenta, porque vai ter gente de qualidade. E trabalho de qualidade tem custo, né? Você tem equipamento de primeira, tinta de primeira, qualidade de primeira, tempo, você vai ter que cobrar por isso. E quando a concorrência vai lá para baixo, todo mundo perde. Né? Quando a qualidade é ruim, aí o cara vende almoço para comer a janta, aí é muito complicado. Antes de eu entrar no comentário do Renato, que é bem bacana, qual foi a tatuagem mais estranha que tivesse que sobrepor, fazer cobertura, assim? Jesus, meu Deus. Cara, Deixa essa não, guardada aí, depois a gente volta. deixa para depois. Tu achas que o tatuador vai ser substituído pelos robôs? Eu pergunto isso porque nas minhas palestras sobre transformação digital, toda pergunta que vem é: a advocacia vai ser substituída, não sei o que vai ser substituído, professor. E eu tenho a minha convicção que muitas coisas vão ser substituídas. Mas nunca me passou pela cabeça a profissão do tatuador. E agora, conversando contigo, me veio a cabeça: será que o tatuador vai ser substituído por um robô? Cara, eu acredito que existe uma possibilidade de ter algum robô que faça tatuagem. Só que não vai ser algo artístico como a tatuagem deve ser, né? Uhum. Lá Mas, não... mas se a gente inserir, talvez ele consiga fazer, né? Não sei. Agora, desenvolver algo artístico vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar. Exatamente. Ter a sensibilidade, entender o que o cliente quer. Porque eu acredito que muitas ideias chegam para ti meio assim, não muito claras, né? Eu acho que os caras são mais objetivos, mas as mulheres, eu quero, sei lá, uma flor A5, não sei, posso até estar sendo preconceituoso com as mulheres agora e não é a intenção, mas é porque eu acredito que um homem, quando vai fazer a tatuagem, ele é mais objetivo e a mulher talvez não seja tanto. Ou eu estou errado, é o contrário. Cara, eu acho que é o contrário. Putz, agora eu apanho da mulherada aí. Não, 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 mas até é que nem eu sempre digo, o homem é muito mais corajoso. Agora a mulher ela tem muito mais resistência, né? Eu vejo numa tatuagem de casal que os dois vêm fazer o mesmo desenho. O cara chora, desmaia, pede água. A mulher ela fica no celular ali mandando mensagem, fazendo stories, né? E a mulherada já vem decidida mesmo, né? O homem que vem, poderia ser isso. Daí, se eu dou alguma outra ideia, o cara já vai para outra vertente e eu já descubro que não era nada daquilo que ele queria. A mulherada não. Dá a ideia e ela, não, não, mas é assim, vai sair desse jeito e tal. Então, eu acho que a mulherada tá Aparece num. muito, aparece muito espertinho que pede para você fazer um desenho, quer levar o desenho, depois eu volto. Isso todo dia, mas eu não faço, né, cara? Né, cara? Imagina. Agora, eu vou voltar um pouquinho aqui no comentário do Max, que foi endossado. Do Max, não, do Renato, que foi endossado pelo Gustavo. Ele quer te dar os parabéns, e eu assino embaixo os parabéns dele pelo trabalho que tem feito com as mulheres com câncer de mama. Realmente muito bacana, muito sensível. Para quem não conhece, explica. Tem gente de fora assistindo aí, quem não conhece esse teu trabalho, esse teu perfil absolutamente solidário e bastante bonito. Cara, é a pigmentação das auréolas, né, para pacientes que fizeram a mastectomia. Esse é um trabalho que a gente faz voluntário até, né, Rafael? Sim, eu E, sei. cara, é, é muito gratificante, é legal pra caramba. Foi uma ideia da Madre também, né? A gente tinha
uma amiga que, inclusive, faleceu, cara, aqui de Jaraguá, Fabiana Machado. Fazem uns 10 anos, mais ou menos, que ela faleceu. E a partir A, daí, a, a locutora? locutora. Isso. Exato. Levei um susto muito grande, porque foi muito rápido, né? Aham. Com ela. E a partir dali, a Madre falou, não, vamos fazer isso ali. E tá até hoje, cara. E realmente é legal pra caramba. Vale cada minuto, sabe? Às É um vezes o Facebook e o Instagram não entendem que aquilo ali não é pornografia e te dão cortes sim, aí, mas depois volta, né? É o volta. tal do algoritmo, né? Se a gente botar um gatinho marrom e um cookie, às vezes o algoritmo confunde. Então imagina um trabalho teu que fica muito real, pelo menos para quem está vendo de fora, né? Sem o tato, sem o toque, ele fica muito real. E aí é natural que às vezes aconteça o erro do algoritmo do Facebook ou do Instagram. Mas é importante que eles entendam rápido também quando tu explicas o que é, né? E às vezes atrapalha. Tem resolvido tudo tranquilo até agora, né? Tudo tranquilo, a princípio, sim. A última vez fiquei 30 dias bloqueado do Facebook, mas tá tudo certo. Tá certo. Ó quem apareceu aí, o Nelsinho, depois de um susto. Tudo bem, Nelsinho? Sarado já? Como é que levou um susto feio com a Covid aí, mas agora já tá melhor. Conteúdo atual e relevante. Obrigado, Nelsinho. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui e eu tenha perdido. Só um pouquinho. Deixa eu ver. O Max Pires voltando às tatuagens estranhas. Lembrou do Baca. Eu não sei qual é a tatuagem do Baca aí. Do Baca é Hoje, um eu acho que a esposa do Sandro fez uma tatuagem contigo aí hoje. Do fez Sandro do Chain. Tatuagem. É. Aham. 2 Cobertura, anjinhos. Cobertura? cobertura, inclusive. Bacana. Deve ter sido isso. Parabéns, Acácio. Todo mundo te dando parabéns aí. A tua Obrigado, prima, o teu primo Zeca tá mandando um abraço aí. Zé. Que bom, Nelsinho, 100% toca a vida. Vamos que vamos. A gente falou na tatuagem mais bizarra, né? Tu tá pensando ainda, sem querer comprometer ninguém que eu sei. Mas isso pra gente aí, qual foi a mais difícil que tu tivesse até agora? Cara, não vejo dificuldade, sinceramente. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho e tal, mas tatuagem difícil Pode não ser chega. demorada, talvez, né? Qual é o Demorado, com tempo certeza. máximo que fica em cada pessoa, assim, para ir fazendo por etapas? Cara, eu já cheguei a ficar 12 horas, mas hoje em dia eu prefiro fazer de 2 em 2, 3 horas no máximo. Deve cansar pra caramba. Exatamente. Para mim, enquanto para o cliente também, que fica um negócio exaustivo, né? Cara, eu já fiz tatuagem que levou mais de levou 2 horas, assim. Chega uma hora, como um bom homem chorão, né? Que tu falasse que são os mais manhosos, Sim. chega uma hora que parece que a dor fica insuportável mesmo. E realmente chega um ponto que satura, né? O cara já não aguenta mais, né? Até umas duas Apareceu uma. horas dá para aguentar tranquilo, depois fica chato. Confirmando a tua tese, o Nelsinho quer fazer uma tatuagem, só não decidiu ainda. Faz o vírus do Covid, Nelsinho. Brincadeira, não faz não. A Georgia quer saber se já recusasse alguma tatuagem. Tenho essa curiosidade também. Várias vezes. Cara, para eu recusar uma tatuagem não é uma coisa muito difícil. Basta eu não achar que o cara deve fazer, que eu já não faço. Mas, tipo, uma tatuagem no rosto. Eu não tatuo o rosto, não tatuo suástica. Para eu tatuar um rosto, só se o cara for um profissional da tatuagem mesmo, né? E daí eu já sei que vai trabalhar com isso e não vai ter nenhum arrependimento posterior, né? Falasse não tatua rosto e não tatua o quê também que tu falou? Suástica. Agora é um Suástica. negócio que deu uma parada, mas há uns anos atrás tinha bastante gente querendo fazer o tal do símbolo nazista, né, cara? E o mais triste de tudo é que esse símbolo originariamente era um símbolo de paz, né? Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas, quer dizer, um determinado pensamento fascista transformou isso numa coisa tão do mal, tão ruim, né? Uma Exatamente. pena. Na verdade, o símbolo de paz seria a savástica, né? Que ela é a cruz oposta, né? A Oposta, né? suástica. Uhum.
E a Jorge ainda quer saber qual foi a mais inusitada que você fez. Aí eu não sei se é em matéria de desenho, de lugar. Diz pra gente. Cara, inusitado, já tatuei dentro da bochecha, dentro do lábio. Dentro da São... bochecha? Mas Uhum. aí é só para o cara saber que tem. Só ele sabe que tem a tatuagem. Exato. Quando ele Perdeu quer a ver, vai aposta. ali abrir no espelho. Exatamente, perdeu a aposta e teve que fazer. Ai, tá. Você tá falando em perder a aposta, tu já viu aquela. Até ia te perguntar antes, aquela tatuagem Não Me Ressuscite, que aí vem DNR. Alguns americanos tatuam isso. E esse Não Me Ressuscite teve um cara que uma vez foi parar no hospital, em estado de coma, e tinha lá o DNR nos Estados Unidos, isso. E os Uhum. caras ficaram em dúvida se ressuscitavam ou não ele, consultaram o conselho médico deles, e no final, na hora do desespero, ressuscitaram. Aí o cara agradeceu e falou que aquela tatuagem tinha sido uma aposta perdida, o imbecil. Né? Que, sei lá, podia cobrir, né? Ou mudar, mas... E teve um outro caso nos Estados Unidos também que os caras atenderam o pedido de DNR dele e aí o cara acabou vindo a falecer. A Paula, a filha do Nelsinho aqui, falou que vai levar o Nelsinho aí para fazer a tatuagem. Traz ele aqui, Paulo, por favor. E ela quer marcar a dela e a do pai junto. Daí depois vocês conversem aí, senão a gente vai começar a marcar um monte de tatuagem aqui na nossa. Ah, não, vamos marcar aqui, Paula. Tá certo, que aí eu ganho comissão se marcar a Ah, tatuagem tá... por aqui. Boa. Suástica era um símbolo romano e antes de Roma também tinha esse símbolo aí. Mas vamos lá. Suástica, aí eu não entendi, deve ser uma piada interna. O Acácio é bom para tatuar tamborzinho do Everaldo. Ah, do Shoya, né? Deixa eu te Lembrei, ele perguntar foi uma tatuar coisa. uma bateria, eu falei, esse tamborzinho aí. Ah, é? Pode falar. Me diz uma coisa, qual foi o teu cliente mais velho? Se Cara, disser teve que algum. mais ou menos aí. Cara, teve um faz pouco tempo, acho que 84 anos. 84? Aham. Veio com o Tem mais de filho. 40 Com o anos de filho e com o tatuagem. neto. Oi? Veio com o filho e com o neto fazer a primeira tatuagem. E o filho e o neto já tinham? O neto trouxe o pai e o avô, cara. Ah, é? Que legal. Bem legal. Muito Bem legal. bacana. E o que ele escolheu, por curiosidade? Cara, eles fizeram um símbolo, eu acho que as iniciais da família dele, fizeram meio que um, uma logomarca ali da família mesmo, pequenininha. Mas tá bom, Legal. 85 anos, né? Diz ele que sempre foi contra, né? Aí chegar numa altura dessa e resolver fazer uma tatuagem, eu achei muito legal. Nem cobria do velhinho, pra te falar a verdade. Ah, que bacana. A Clecinha Peça disse que não tem nenhuma tatuagem. Bacana que tá assistindo a gente. Bacana, Clecinha. Sim. E o Diego falou que vai levar a avó. E, cara, eu te falei antes, eu acho que minha mãe tá aqui ainda. Ela é sempre uma das primeiras a aparecer. Teve aquela tua promoção do Dia das Mães, eu quis inscrever minha mãe. E ela Ela, não quis. Mas vamos ver se a gente convence a fazer uma tatuagem. Não precisa ser uma tatuagem de costas inteira, dona Marilene. Vamos convence aí a Cássio para ela participar da próxima promoção, pelo menos, para ver se Dona faz Marilene, uma coisinha. Dona Marilene aí, tá assistindo a gente. já vou deixar um horário marcado para ela aí até o final de semana, então. Não, ela mora em Sarres e agora está proibida de passear, né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho a pandemia passar. Passando a pandemia a gente faz, então. E a Fernanda Macher está perguntando se quando ela ficar velhinha tu cobra de graça também. Então, tu cobra de graça, tu faz de graça para ela. Não, né? Bom, até a Fernanda ela faz bastante tatuagem comigo, já me deu bastante dinheirinho, dá para fazer quando ela ficar bem velhinha, eu faço uma de graça nela. Tá certo, tá no lucro já. Tens quantas tatuagens, Acácio? Ah, cara, é que agora juntou tudo, mas passa de 100 tranquilo. Né? E a Madre? Você acha que ela tem mais que eu, né? Porque ela tem as costas fechadas, os braços, tudo. O Orlandinho também, né? Toda semana tá aí fechando o braço dele, cada dia um Ah, pouquinho. o Orlando, a cada 10 dias, ele tá fazendo uma, né? Figuraço.
E eu que eu ia te perguntar como é que funciona a questão entre tatuadores, assim, um tatuador tatua outro tatuador, é pressão ou é tranquilo? Tatuador tá tatuando tatuador? Não, pelo contrário, acho que é até mais tranquilo ainda. É? Porque Tá sabe como todo mundo funciona. muito habituado. Exato. E ainda tem preconceito falando em tatuadores? Quer dizer, tu és um cara muito querido aqui em Jaraguá do Sul, né? Até pelo teu histórico, teu Sacramento virou ponto de referência, teu estúdio é ponto de referência, tem sempre alguém ali te enchendo o saco quando tu não está trabalhando, tem sempre alguém para bater papo ali. É difícil eu passar um dia ali que não tem alguém conversando contigo ou com a madre, sentado no sofá. Mas ainda existe preconceito em relação aos tatuadores? Cara, alguma coisa ainda existe, mas muito menor, né? Contra tatuadores e tatuados. Eu digo assim, que hoje em dia, antigamente, o pessoal dizia, cuida com as tatuagens que tu vai fazer, porque tu não vai mais conseguir emprego e tal. Cara, Sim. hoje em dia, o empresário que escolher um funcionário que não tenha tatuagem, ele vai ficar sem funcionário, né? Uhum. Uma grande maioria tá tatuada, né? Vamos É, supor uma VEG. Se for demitir quem não tem tatuagem, acabou a VEG, né? Vão ter que trazer cliente de fora, funcionário de fora, porque tá todo mundo tatuado. e olha lá, né? Que a gente ainda é uma cidade conservadora. Fora tem mais gente tatuada do que aqui, talvez, proporcionalmente. Exatamente. Eu também publiquei isso essa semana. Fizeram uma estatística de países que têm simpatia, né? Ou, como eu escrevi ali, em que a tatuagem é popular. E o Brasil está ficou em nono, se eu não me engano, Uhum. considerando a quantidade de países, embora a oscilação seja pequena entre o mais popular e o menos popular, mas a gente tem uma Uhum. demanda muito grande, né? O mercado de tatuagens é um mercado bilionário, né, no mundo. Lá eu trago alguns números, inclusive, mas a gente está falando de um mercado hoje, como tu falasse ainda há pouco, que envolve muita coisa, né? Não envolve só a tatuagem em si, não é só o trabalho do tatuador em si. Olha as feiras que tem, né? Os negócios paralelos com piercing e com aquelas outras aplicações que eu até não acho muito bacana, mas que muita gente curte, que é legal. E a Suspensão, né? tatuagem... Oi? Aquela suspensão, né? Que pendura pelos ganchos e Isso daí, né? E aquelas coisas que eles implantam, implantes e tal. mas é para, Uhum. como falasse, para cara profissional, né? Um cara que vai Sim. botar ali o chifre implantado, vai cortar a língua, cortar o dente, tatuar o rosto, é um cara que vive disso ou que absolutamente tem um estilo de vida completamente diferente. O que me Sim, parece que às vezes preocupa alguns patrões ainda são essas tatuagens mais expostas. uhum. Isso, embora a molecada hoje faça com muito mais tranquilidade do que quando eu fiz a minha primeira, embora eu já era um adulto barbado quando fiz a minha primeira tatuagem, ainda há uma preocupação. Uhum. Quando quando eu tinha ainda, acho que eu tinha só uma tatuagem. No meu jogando futebol com os advogados, teve advogado que é no pé, teve advogado olhando meio de lado a tatuagem. Aí tempos depois, um dia eu estava indo lá no Pedrinho, em seguida. Tinha um advogado na fila, lá, um advogado, uma Uhum. juíza. Então hoje é uma coisa absolutamente tranquila, popular. Claro que às vezes tem alguns caras que vão te procurar e procurar profissionais de qualificação para arrumar umas cagadinhas que o pessoal anda fazendo em fundo de quintal aí, né? Normal, né? E como é que o mercado tem se comportado com essa pandemia aí? Como é que está funcionando? Olha, Rafael, durante a pandemia, por exemplo, nós aqui ficamos, acho que 21 ou 22 dias fechados e tal, quarentena, e eu achei que ia acabar dando uma reduzida, mas assim, comparando com os números da mesma data do ano passado, tá idêntico, se não melhor até, né? Porque que nem tu Eu, falou, a tatuagem, ela, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, ela tem crescido exponencialmente, né? Então, é um mercado de bilhões, se eu não me engano, cara, coisa de 15 bi por ano mundo, em né? tatuagem. É. E no Brasil é uma profissão que não é nem regulamentada, né? Tipo,
Nossa regulamentação é para uma Receita Federal, porque como profissional Não não tem existe regra. a profissão. Exatamente. Então, cara, durante a pandemia tá legal, claro que mantendo todos os cuidados de higiene, segurança, né, cara, desinfecção, mas isso sempre foi assim, então Eu queria falar, né? Para vocês não mudou muita coisa em relação ao trabalho, porque, cara, eu sempre vi trabalhando de máscara, de luva, sempre higienizando tudo. Se tem um segmento que não sofreu com a rotina, a única coisa que talvez que tenha mudado é tá enxotando o pessoal ali da recepção. Fora isso, a rotina dos profissionais de qualidade, como é o teu caso, foi sempre de ter cuidado com a higiene, com o ambiente. Então, isso em si acho que não mudou muita coisa, ou estou enganado? não mudou Talvez praticamente. acrescentaram um outro detalhe aí, né? O detalhe que acrescentaram é nós temos que usar a máscara direto, né? Então sai de lá, coloca outra máscara para vir aqui para frente, porque a única mudança que ocorreu é eu ter que atender mascarado na recepção, eu e a madre. Fora isso, tá tudo telefone. Desculpa, caiu aí. Alguém me ligou bem nessa hora e apareceu aqui no meio. Eu tenho que desconectar o meu telefone. Desculpa aí. Vamos lá. Perdi alguma coisa? Tá falando da máscara lá dentro e fora, né? Sim, sim. Fora isso, não mudou mais nada. Então tá certo. A Lilian KMZ escreveu aqui, eu vou ler o que ela escreveu como tá aqui. Quero deixar registrado meu respeito e admiração pelo trabalho espetacular que você faz, pelo casal maravilhoso que vocês são. Sou fã e virei cliente fixa. E eu acho que tem muita gente que é fã de vocês aí. Vocês têm um carisma, uma aura muito positiva aí, é muito bacana, né? E a gente, como eu falei lá no começo, a gente se conheceu numa circunstância e com o tempo a gente foi estreitando a amizade, é muito bacana mesmo. Sim. Muito bacana. Olha que é difícil a gente conhecer alguém que ninguém fale mal, mas pelo menos para mim nunca falaram mal de você. Tem sempre uma fofoquinha das outras pessoas, mas de ti nunca ouvi falar nada. Mas deve ter, até Talvez, porque talvez não é aquele teu normal, vizinho, né? talvez aquele teu vizinho, né? Provavelmente, meu vizinho não gosta antigo lá do site. É verdade. Vem cá. Nesse período de pandemia, os tatuadores têm trocado muitas ideias de como está o mercado fora. Para ti está bem, para você aqui está bem. E fora, tu tens ouvido como é que está a situação? Cara, é bem dividido as opiniões. Uma boa parte que eu converso diz que não mudou nada, a agenda continua cheia e tal. E alguns realmente, até por causa da questão da concorrência que acaba aumentando, né, Rafael? Daí acaba meio que dividindo e para alguns, infelizmente, sempre acaba dando uma baixada. Mas acredito que logo depois que passar essa pandemia aí, volta tudo ao normal para todo mundo e logo tá todo mundo ganhando seu dinheirinho aí, trabalhando do jeito que... A nossa live não tem mais muito tempo, então quem quiser fazer perguntas, por favor, aproveite agora as perguntas para fazer para o Acácio. O André vai lançar uma hashtag aí, hashtag Volta Sacra, né? Então, eu não sei onde vai ser, mas se voltar, tamo junto, vamos lá, a gente vai apoiar. Sacra by Acácio aí. Alguma dica para quem está pensando em fazer tatuagem, Acácio? Cara, a dica é escolher bem a arte primeiro, né? Ver bem se a pessoa vai se identificar, se não vai ter nenhum arrependimento posterior, que a tatuagem é que nem um casamento, né? Só que o casamento tu pode separar sem deixar marcas no corpo, né? A Às tatuagem vezes. é, bom, de uma forma normal. E escolher um profissional. Espero que faça comigo, né? Com certeza, mas tem muito tatuador bom aí também. Só ver certinho para não acabar tendo que voltar para arrumar, né? Uhum. Falando em voltar para arrumar, tu salvasse o meu divórcio, né? Lembra? Na última tatuagem que eu fiz com a Cássio, eu pedi para fazer um negócio lá e falou: não, a Jaque não vai gostar.
Aí a gente fez de mentirinha, não sei que tu fizesse ali o que que era aquilo que tu colocou. Uhum. Aí cheguei em casa, a cara da galega foi muito engraçada, bicho, eu devia ter gravado. Aí quando eu tirei, que ela viu que era de mentira, o alívio dela foi sensacional. Foi sensacional. Mas foi bacana. E eu teria feito se tu não mandasse eu parar de fazer. Acontece muito isso, de chegar lá e falar pro cara, pô, bicho, tem certeza, cara? Vai Direto, fazer isso mesmo? Muito, é? Mais sempre. molecada, sim? Mais molecada. Mais Mais molecada. molecada. Que tipo Mais de molecada. coisa bizarra, assim, que tu já conseguiu salvar a vida do cara? Cara, a última que eu lembro, assim, o cara me ligou, acho que era domingo, 7h30, 8 horas da noite, que a mulher descobriu que a porra da escrita em chinês era o nome da ex, cara. E a mulher tava batendo no cara, tava meio doido, e o cara, pelo amor de Deus, eu faço o que tu quiser. Vamos tatuar isso agora, me ajuda agora, porque senão eu não volto pra casa. Aí tá, salvei a vida do cara, Mas cobri daí o nome da ex. salvou em inverno. E será que era mesmo a escrita chinesa, o nome da mulher? Que coisa estranha isso. Ou de repente, o tatuador disse que era, né? A gente não sabe hebraico, chinês, quer dizer, Sim, a gente não, né? A maioria das pessoas, eu não sei, por exemplo. Então, se um desenho japonês ou chinês ali pode ser, e às vezes um detalhezinho, o tamanho da sopa de perna, cebola. Né? é bem Exatamente. complicado. É bem complicado. E tu achas que tu vai escapar, mas todo mundo aqui quer saber qual foi a tatuagem mais bizarra até agora que tu já fez a pedido? Ou que você já cobriu a pedido? Pô, Rafael, vou ter que falar isso mesmo. Madre, ajuda aí, Madre, que ele deve ter comentado. Ai, meu Deus, deixa pra